Fala rapaziada, tranquilidade com vocês? Agora nessa aula eu vou resolver uma questão que foi pedida no nosso Discord, certo? Uma questão do ITA de 2008 que está encarecidamente, brincadeira rapaziada, encarecidamente no nosso site do Cosseno aqui, ó, questão 30 do ITA de 2008 de Física Ótica, uma questão que ela parece ser difícil, mas na verdade não é. O ITA ele sacaneou um pouco com alguns desenhos aqui, mas vocês vão conseguir ver bem quando for resolver ela, beleza. Conforme mostra lá no Cosseno, ele primeiro fala um pouco sobre o arco-íris e tal, do experimento de René Descartes, uma coisa que sinceramente não é muito interessante. Aí depois ele fala isso aqui, e aí ele pede pra gente calcular justamente esse ângulo aqui entre o raio incidente AB, aqui, e o raio que sai, né, da gota DE, beleza? Ele pede para calcular o ângulo entre esses dois raios aqui. Essa figura é horrível, né? Tá um lixo, pra ser sincero. Mas foi o ITA, eu acho que ele fez propositalmente para parecer que a questão é difícil, mas na verdade a questão não é difícil. Você só tem que identificar o que o raio faz, certo? E tirar essas coisas inúteis que tem aqui. Então vamos lá. Então, a primeira coisa eu vou desenhar a gota aqui, certo? Ele considerou que a gota ela é aproximadamente esférica. E antes que eu comece, se você não se inscreveu no Cosseno, por favor, vamos lá, rapaziada. Tá cheio de questão nova aí, como vocês puderam ver dessa prova. Tá com infinitos anos de prova lá. Se inscrevam que vai ser irado. A gente tá fazendo questões de física, matemática e química que vocês pedem também no nosso Discord. Entrem lá se vocês ainda não estão. E bora pra cima, beleza. Então ele pede para considerar a gota uma esfera, certo? Então aqui, ó, aproximadamente, né? O desenho do pai não é tão bom, mas na hora da prova é assim. Você não vai ficar, brigando com o seu desenho, né? Tem que fazer a questão, não tem que ficar desenhando perfeito também. Beleza. Aí a gente vai ter um raio de luz que entra nessa gota, certo? Aqui, ó. Tá entrando aqui, beleza? Quando ele entra, o que acontece? Ele tá no meio do ar, né? O ar que ele falou para considerar que tem índice de refração 1, e ele entra na água, certo? A água, a gente sabe que ela tem um índice de refração maior que o do ar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aproximar da normal, certo? Então, se a gente desenhar a normal aqui, ó, o que é a normal? É justamente esse raio literalmente, certo? Direção radial aqui, essa é a normal nesse ponto, beleza? Ele vai aproximar dessa normal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó, vai aproximar, beleza? Aí ele teve a refração aproximando, porque o índice de refração da água é maior que o do ar, beleza? Aí ele vem pra cá. Depois, o que ele faz? Ele reflete, né? Se vocês olharem lá na figura, ele vai refletir. Então, ele reflete, sofre reflexão total, e depois ele sai. E aí, novamente, no espírito do que a gente fez anteriormente, a gente pode traçar normal aqui, ó. Normal novamente radial, certo? Indo para o centro. E aí ele vai se afastar da normal, certo? Agora é importante vocês terem essa noção do princípio de reversibilidade da luz. Então, ó, aqui ele tá entrando, certo? E aí quando ele entra, ele diminui o ângulo entre a normal. Quando ele tá saindo, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar. É como se você tivesse, em vez do raio percorrer esse sentido aqui, ele percorresse o outro. Então, olhando para cá, ele vai aumentar o ângulo dele. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vou usar o azul aqui só para ficar mais nítido. Ele vai aproximar. Apesar dessa... É tudo reto, tá, rapaziada? Isso aqui é... Beleza. Aí eu vou agora prolongar esses dois raios, porque o que ele quer? Ele quer justamente o ângulo entre esses dois raios. Então, ele quer esse ângulo aqui, ó. Certo? Você prolonga esse raio que entra e prolonga esse raio que sai, ele quer esse ângulo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou unir esses dois pontos aqui, o ponto de encontro desses dois raios com esse ponto de encontro desses dois raios que se refletem lá dentro. Isso vai me ajudar um pouco. Então, unindo aqui, ó, o que eu posso fazer? Se vocês olharem para esse triângulo aqui, suponha que eu vou unir esses dois pontos. Você tem esse triângulo aqui, e esse triângulo ele é equilátero, certo? Pela simetria aqui da figura, esse ângulo aqui, essa reta que eu tracei, ela na verdade é uma bissetriz desse ângulo. Então eu posso muito bem calcular só esse ângulo aqui e depois multiplicar por 2. Eu vou chamar esse ângulo aqui de, sei lá, x. É o que a gente quer, queremos 2x, né, rapaziada? Qual que é o dado que ele deu? Ele deu o índice de refração da água, do ar e esse ângulo pelo qual o raio entra aqui, certo? O raio incidente vai ficar normal nesse ponto, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer
vou calcular esse ângulo aqui, que é o ângulo de refração, certo? É o ângulo que o raio, depois que ele entra na água, ele faz com essa normal. Vou chamar esse ângulo aqui de θ, beleza? Bom, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, como que eu descubro ele, né? Aí vocês têm que lembrar do clássico lei de Snell. Pensou em refração, pensou em lei de Snell. Então, pela lei de Snell, a gente tem que o índice de refração do ar, né, vezes o ângulo de incidência, alfa, ou seja, 1 vezes o seno de alfa, é igual ao índice de refração da água, Na, vezes o seno desse ângulo aqui, que a gente chamou de θ. Seno de θ, beleza. Então, daqui, a gente tem que o θ, ele é o quê? Ele é o arco seno de alfa sobre Na. Beleza, rapaziada? Tranquilo. E agora a gente vai fazer um pouco de geometria aqui. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ligar esses dois pontos aqui. Esse ponto de encontro das duas retas, que são dos raios, dos segmentos de retas dos raios que refletem, e o centro dessa circunferência aqui, certo? Bom, como isso aqui é uma circunferência, isso aqui é um raio, isso aqui é um raio. Então, esse triângulo aqui, ele é isósceles. Isso significa dizer que esse ângulo aqui, ele também vale θ. Da mesma forma, esse triângulo ele também é isósceles. E, bom, esse ângulo aqui, a gente pode dizer que ele é θ, por quê? Porque o raio sofreu uma reflexão. Então, esse ângulo aqui tem que ser θ também, já que esse segmento que a gente traçou é justamente anormal nesse ponto. E aí, usando o argumento desse triângulo aqui ser isósceles, esse ângulo aqui também é θ, beleza? Bom, esse ângulo aqui é θ. Só que esse segmento de reta todo aqui é uma reta, então esse ângulo aqui, desse triângulo, desses três lados aqui, é o que? É 180 menos θ, certo, rapaziada? 180 menos θ. E qual que é esse ângulo aqui? Bom, se a gente analisar esse ângulo como um todo aqui, que essa normal faz com o prolongamento desse raio azul, ele vale alfa, né? E como isso aqui vale θ, então isso aqui vale alfa menos θ, né? Então vou chamar isso aqui de alfa menos θ, beleza? Então o x que eu quero calcular, eu posso calcular ele olhando para esse triângulo aqui, né? Como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180, então eu tenho que x mais 180 menos θ mais alfa menos θ é igual a 180, beleza? Logo, o meu x ele vai ser o quê? Ele vai ser 2θ menos alfa. Tranquilo. Só que o que a gente quer é 2x, né? Então, eu tenho que multiplicar esse x por 2. Então, logo, meus 2x, ele é 4θ menos 2α. Só que θ a gente já encontrou, né? Então, substituindo, a gente vai ter 4, que multiplica arco seno de alfa sobre Na menos 2α. E essa aqui é a nossa resposta. Como vocês podem ver, é uma questão bem simples. A dificuldade mesmo da questão é que o Ítalo Pro lá naquela figura poluída pra caramba, né? Mas a questão em si é só você aplicar a lei de Snell e fazer uma pequena geometria, né? E Brasil. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí. Vamos ver, né? Vamos ver se acertei. Vamos ver. Na moral, se eu tiver errado... Vocês sabem, né? Se eu tiver errado... Não, acertei. Graças a Deus. Graças a Deus eu ainda sei física. Beleza, rapaziada. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam aí no nosso canal do YouTube, caso não estejam. Deem um like aí se tiverem gostado também, né? Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido e bora pra próxima. Valeu!